Muito bom dia a você que nos assiste, vai nos assistir, está nos assistindo. Eu vou fazer primeiro uma convocação. Compartilhe esse link com o maior número de pessoas que você puder. Com o maior número de mulheres que você puder. Você que é mulher. Você que é homem, se você for homem de verdade, compartilha isso com o maior número de amigos que você puder. Com o maior número de inimigos que você puder, com o maior número de pessoas da sua família que você puder, porque eu tenho certeza que se você de verdade for homem, e eu quero me despir do que é ser homem aqui hoje, nós vamos hoje ter uma aula do que é machismo, do que é não ser machista, do que é necessário para que os homens possam fazer, para que possam fazer mulheres passarem a ser protagonistas. Bom, gente, quem me conhece só um pouquinho sabe o tanto de raça que eu tenho no meu negócio e que para que eu possa pensar em desistir ou mudar qualquer tipo de plano, é só se eu tiver... Acho que nem se cortar minha perna, eu mudo os planos. Mas hoje de manhã, especificamente, eu tava sentindo tanta dor de cabeça por conta das aventuras com a minha filha de ontem de noite, que eu... Acho que foi assim, foi um lapso de quase pegar e ligar de manhã e pedir, pelo amor de Deus, por mais que a convidada seja ultra especial, falar assim, olha, eu não tô suportando, porque eu não vou suportar os momentos de entrega, que é o que a gente sempre faz aqui. E cheguei aqui, a gente teve uma pré-conversa aqui antes, que demorou o suficiente para que a gente possa entrar nessa mesa. Não vou me preocupar com a audiência do ao vivo, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai impactar demais aquelas pessoas que estão e que vão nos assistir e nos ouvir depois, na posteriori. A minha vida foi mudada agora de manhã. E você vai entender o porquê que isso aconteceu já já. Eu tô carregando uma expectativa enorme de que nos próximos minutos e horas, não sei quanto tempo vai durar esse episódio, que a gente possa ter aqui uma aula e uma lição de vida, que eu tenho uma lição de vida e que isso possa impactar a sua vida de uma forma poderosa, com uma história de vida de uma mulher chamada Fabi Correia. Fabi, muito obrigado pela sua presença no estúdio aqui de manhã. Para quem está nos assistindo para o vídeo, eu já vou apresentar o Savério também, mas o brilho todo da manhã é da Fabi. E, bom, eu queria que você se apresentasse e que você começasse a preencher o local da melhor forma possível. Ai, Jesus do céu. Esse microfone intimida. Fica à vontade. Você tá acostumada já. Ei, Bruno. Oi, pessoal. Tudo bem? Prazer demais estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. De verdade. É muito bom poder ganhar cada vez mais voz para chegar no coração de cada vez mais mulheres e homens também, né? Mas se a gente precisar pensar e ponderar aqui, para quem que eu quero muito que essa mensagem chegue, é para a mulherada que precisa entender, precisa acreditar que ela pode ser o que ela quiser ser, né? Porque foi assim comigo, a gente estava conversando lá fora, né? Então, gente, eu sou a Fabi Correia. Hoje eu empreendo com uma empresa de óleos essenciais americana chamada doTERRA e eu também tenho 4 cursos de aromaterapia. Mas eu sou formada em engenharia. Eu queria ser arquiteta, mas eu fiz engenharia para atender o que eu achava que era um anseio da minha mãe, o que eu achava que era um desejo da família, porque era uma profissão que era muito bem vista pela sociedade e eu tinha facilidade em números. E assim lá fui eu fazer faculdade de engenharia, né? E saí dali com um emprego maravilhoso, numa grande empresa brasileira, Vale, multinacional, com um porte gigante, fiz o processo de trainee, eu entrei lá e assim eu fui deixando a vida me levar. Fui deixando a vida me levar porque estava fluindo,
em algum grau estava fácil até então, né? Eu conseguia desenvolver aquele trabalho ali muito bem, virei gerente aos 27 anos de idade, fui reconhecida dentro de uma empresa altamente masculina, né? Eu ia para as reuniões de diretoria, era eu de gerente e mais uma, num ambiente de 50, 60 homens que estavam ocupando cargos de liderança, para a gente ter uma noção aí da proporção, né? Mas em algum momento eu comecei a ter um comichão dentro de mim, de que não era exatamente aquilo ali que eu queria para mim. E eu não sabia o que era, mas eu sabia que não era exatamente aquilo que eu queria para mim. E eu sei que muitas mulheres passam por isso. E a gente, às vezes, se trava e a gente, às vezes, se impede de pensar sobre isso, porque, afinal de contas, a vida está acontecendo e aí eu não tenho tempo e aí tem que cuidar de um monte de coisa ao mesmo tempo e eu vou botando os outros na frente e esquecendo e me botando um pouquinho de lado porque eu aguento. A gente é ensinada que a gente tem que aguentar, né? E assim a vida passa. E assim os anos passam. E chegou um momento que, para mim, não deu mais. Para mim, não deu mais. A maternidade mexeu muito comigo. Eu tive um episódio que mexeu demais. Eu já tinha esse incômodo. Eu me lembro eu com a minha filha nos braços, prestes a voltar da licença maternidade, chorando copiosamente, porque eu ficava pensando, gente, como é que vai ser isso? Como é que vai ser deixar a minha filha 12 horas na creche enquanto eu estou trabalhando? Como é que vai ser viajar vários dias na semana e ficar longe dela? Como é que vai ser? Como é que vai ser isso? Meu Deus, que medo que isso me deu. Que medo que isso me deu. Mas eu tinha que voltar. Eu tinha uma equipe, né, equipes diferentes em vários lugares do Brasil. Eu tinha que dar conta daquilo ali. Afinal de contas, tantas mulheres já deram conta disso, como que eu não vou dar? Eu queria ter a minha liberdade financeira, queria me sentir dona do meu próprio nariz. E por isso eu precisava trabalhar. Então eu voltei, entendendo que aquele era o único caminho naquele momento, né? E até o dia em que eu saí, eu não sabia qual era o outro caminho. Mas eu entendi ao longo dos anos que eu fiquei na Vale, depois da minha maternidade, eu fiquei na Vale um total de 14 anos, né? Mas eu entendi que aquele ali com certeza não era o meu caminho. E isso me custou muito emocionalmente. Eu dei o basta porque isso me custou muito emocionalmente. E eu nem sei se precisa custar tanto assim. Mas para não custar tanto assim, a gente precisa abrir o diálogo, né? Então, obrigada por estar aqui hoje para a gente poder bater esse papo. Bom, eu fiz uma reconfiguração de mesa aqui, porque julguei ser necessário. Quando eu cheguei aqui, eu conheci o Savério, que é esposo da Fabi, e a gente começou a conversar e, bom, a conversa fluiu demais. Bom, eu vou te falar, que podcast que foi ali fora. Que podcast que foi ali fora. Que bate-papo maravilhoso que foi ali fora. E eu me identifiquei bastante. A gente foi pai quase na mesma idade, ou na mesma idade, né? E concordamos com algumas coisas, nos conhecemos ali. E a gente tá falando aqui sobre a questão de ressignificar a vida em algum momento da vida. E é muito fácil. As pessoas, elas querem falar assim, caramba, o que tá dando dinheiro agora? O que tá dando dinheiro agora é podcast. Então eu vou abrir um estúdio de podcast e vou fazer. O que tá dando dinheiro agora? Tá dando dinheiro agora é vender óleo essencial. Vou vender óleo essencial. O que tá dando dinheiro agora é vender televisão, é vender microfone, enfim. As pessoas vão no que tá dando dinheiro. E elas esquecem que o que tá dando dinheiro, você precisa passar por um processo para chegar a ganhar dinheiro. Porque o dinheiro sempre é consequência, independente do que você faça. Se você vende um produto, se você vende um serviço, independente do que você faça, dinheiro é consequência. Mas é muito fácil falar isso, né? E a gente tá até, foi um dos temas que a gente falou, pô, mas a Fabi tem 79 mil, a Fabi é referência na Hotmart, a Fabi tem, hoje, a Fabi é isso.
Para validar a conversa, eu queria que o Savério se apresentasse, mas também falasse que foi muito fácil essa transição de carreira. E eu vou pedir pro Savério validar essa fase da Fabi, que deve ter sido muito fácil, né? Foi muito fácil. Bom, primeiro, bom dia aí. Obrigado pela reconfiguração. Eu, na verdade, tinha vindo para acompanhar a Fabi, né? Que é o que eu faço. É uma das minhas funções na vida é acompanhar ela, como ela também me acompanha em tudo, né? E aí, bom, fui convidado aqui, mas é por acho que é um motivo bacana e eu não vou negar. Eu falo da história e dessa transição da Fabi, eu brinco que eu falo melhor do que ela, não porque eu fale melhor, mas porque ela não faz autorreferências, e aí para ela fica difícil e para mim fica fácil, porque como aí eu faço com orgulho, fica fácil. Então, assim... na real, eu sou o marido da Fabi. Tem uma figura, né, que eu brinco que eu sou o marido da Fabi. E eu virei o marido da Fabi. Não tem nem nome, muitas vezes, porque a gente chega nos lugares e é assim... Oi, Fabi, tudo bem? Ah, você quer o marido da Fabi. E aí eu virei o marido da Fabi. Tá ótimo. Tem um avatar, o marido da Fabi. E, de novo, com muito orgulho, né? Bom, o que a gente estava conversando ali fora, né? E eu realmente, assim, eu tenho um orgulho e foi uma lição de vida para mim. Porque, como a Fabi falou, né, a Fabi ela tem uma história de profissional, uma história de vida pessoal e profissional muito bacana. E eu brinco que é aquela história by the book, aquela, né? Então, ela, né, nascida e criada na Zona Sul do Rio de Janeiro, uma família que, enfim, tem um nível cultural bacana. A minha sogra, ela, enfim, bióloga, pesquisadora, professora. Então, teve todos esses privilégios, né? E estudou, fez colégio de aplicação, né? E depois, sempre foi uma boa aluna. Aí decidiu ir para a PUC, porque o padrasto dela é coordenador da engenharia da PUC. E aí foi ser engenheira, como ela falou. Não sabia muito se era ela que queria ou se não era, né? E aí depois entrou na Vale. Então, tudo lindo, maravilhoso, né? E eu fui marido da Fabi enquanto ela era funcionária da Vale, gerente da Vale, foi uma gerente muito nova. E eu tinha muito orgulho disso, né? Da carreira, né, da Fabi enquanto profissional. Ela sempre foi independente financeiramente, sempre teve, né, tocou a vida dela do jeito que ela queria, até que um dia... Bom, ela tinha que... O próximo passo era virar diretora. E o que começou a me chamar a atenção, né? Eu toco negócios, enfim, a gente tem alguns outros negócios, eu toco negócio. Nós nos conhecemos no MBA de Gestão de Negócios no IBMEC. Então, imagina, né? Era o casal ali que estava ali meio corporativo, Perfeito. Um troço meio estranho. Mas eu brinco, cara, que é o seguinte... Não, eu digo estranho porque... Olhando pra gente hoje, né? Então, estávamos lá, né? Meio muito corporativos e tal, eu tentando... Né, ganhar novas ferramentas, sei lá para quê exatamente, mas eu estava ali tentando ganhar novas ferramentas. Ganhei um vocabulário maravilhoso. Se você quiser que eu fale um monte de sopa de letrinha corporativa aqui, eu discorro bacana sobre isso. E aí, bom, estamos tocando a vida. Fabi, como falei, muito bem remunerada naquele momento, muito reconhecida, até que ela um dia disse assim, olha, eu não quero ser diretora, tá? E eu falei, não, acho que eu não ouvi bem, né? Como assim? Você precisa ser gerente? Vamos lá, né? Vamos para o próximo passo. Não quero. Né? A Nina... Enfim, a gente já tinha tido a Nina, né? Que essa é uma história legal também, porque a Fabi, quando eu conheci a Fabi não queria ter filhos. E aí, num determinado momento, ela queria ter filhos, né? E aí, bom, beleza, vamos embora, embarcamos, vamos com tudo. E ela falou, não quero ser diretora. E eu falava, pô, mas como não, cara? Tu vai ganhar 3 vezes mais do que tu tá ganhando, tu vai, né, o status e tal, não sei o quê. E ela não tava nem aí para isso. Ela falou, não, porque eu quero levar a Nina na escola, eu quero ter vida, nosso relacionamento vai ficar comprometido. Daqui a pouco eu tô morando em Singapura e pousando de vez em quando no Rio de Janeiro. E a gente ficou nessa resenha um bom tempo. Mas assim, não tinha muito como conter aquele trem descarrilhado que vinha, naquele momento meio descarrilhado ainda, mas que vinha com uma energia muito forte, falando, não quero. E aí, de repente, bom, ela resolveu que ia sair da Vale, né? Pra quê? Naquele momento ela nem muito bem sabia para quê, né? Ela só sabia que ela queria abrir espaço. Eu acho que naquele momento era uma questão de abrir espaço, né? Para poder refletir, para poder, como a Fabi falou, acho que abrir o diálogo. O primeiro diálogo é o diálogo interno, né? Então precisa abrir espaço para dialogar internamente o que eu quero da minha vida, né?
E foi um caos, cara. Quando a Fabi saiu, né, da Vale, a gente até... Eu, depois de muita resistência, eu resisti muito. Eu fui... até aquele momento eu não tinha essa consciência, né? Tô tentando adquirir essa consciência ainda, mas eu não tinha essa consciência. Eu não me coloquei num ponto de apoio num primeiro momento. Não foi assim, foi péssimo, na verdade, da minha parte, eu acho. Porque a gente não é de brigar, mas eu fiz força. Fiz força contrária àquela energia que vinha. E, bom, ela saiu... Eu estava contando para você, né? A minha sogra perguntava assim, né? Tá, entendi. Você tá saindo da Vale, e você vai trabalhar com o quê? Não, quando ela já tinha decidido, eu vou trabalhar com aromaterapia, num momento ali um pouquinho mais na frente. Não, entendi. Mas trabalhar, você vai trabalhar com o quê? Não, com aromaterapia. Não, mas é transitório, né? Depois você vai voltar para o mercado de trabalho, né? Não, esse é o mercado de trabalho que eu vou atuar. Não, eu sei, filho, eu tô entendendo. Você gosta de aromaterapia, mas e trabalhar, né? E profissionalmente, como é que vai ser? E, cara, foi um caos. E pra mim também foi, né? um dia eu olhei bem dentro do olho dela e falei, mãe, eu não quero mais voltar para um escritório. Nunca mais na minha vida. E eu vou fazer isso aqui dar certo para não voltar. Aí ela pegou, te deu uma cartela de Rivotril, né? Toma assim, aqui, peraí, toma aqui, tá telefone bem, de né? psiquiatra. Você não tá bem, isso, psicólogo todas também. 5 aqui, psicólogo, psiquiatra, você não tá legal, né? Mas assim, acontece na vida. Mas nesse momento ela ficou ainda mais preocupada, porque ela falou, ela tá falando sério. Exato. Sim, não, você olhou... Caraca, ela tá falando até sério então mesmo. Até então tinha sido só o efeito do aroma, né? Agora é real. E, cara, e assim, eu sempre falo isso, né, conto essa história, porque eu conto essa história da perspectiva de quem tava ali um pouquinho de fora, né, eu não tava dentro dela. Uma grande parte dessa construção eu fui vendo acontecer, mas eu fui muito cético, então eu tenho... A minha fala, ela é de quem duvidava, para depois eu não duvidava, mas eu era cético eu já há muito tempo estou totalmente embarcado nessa história. Então eu transitei por todas as possibilidades da dúvida até a certeza de que isso é um caminho muito, muito importante na vida, né? E isso me influenciou muito profissionalmente. Por quê? Porque eu comecei ao ver esse processo todo acontecer, eu comecei a me perguntar se o que eu estava fazendo era o que eu queria estar fazendo, né? Até aquele momento ali, fazia sentido. Por quê? Porque se dava lucro, estava bacana. Então, só que assim, tem um momento em que trabalhar pelo lucro, porque tem um caminho até o lucro, e o caminho que você coloca, é o seu tempo que você coloca ali, né? Então, fica muito pobre, fica muito raso o lucro como sentido final da história, né? E a Fabi, ela deu uma lição de vida para mim, de propósito, né? De propósito. Então, foi uma transição, assim, extremamente complexa. Ela não foi brigada, não foi nada, mas ela foi duvidada, vamos dizer assim, né? E que bom que a Fabi, a história da Fabi ganhou essa, vamos dizer assim, impasse, porque eu acho que todo mundo que está perto dela aprendeu muito com isso, aprendeu demais. A Fabi é um sucesso de vendas em todos os sentidos, e quando ela chegou, né, tem milhares de seguidores, não tinha nem Instagram naquele momento, ela nem sequer tinha Instagram, cara. Nem sabia o que era um Instagram. Você tem consciência do que você representa hoje para mulheres? Tô buscando ter, sinceramente, Bruno, porque assim... Como não foi algo exatamente planejado, foi algo muito intuitivo e eu sempre fiz muito com o meu coração, eu não parei para pensar sobre isso, entendeu? Por isso que a gente conversa muito, ele fala, amor, não é possível, você tem que se apropriar do que você conquistou nesse espaço, nesse tempo todo, né? Você precisa... Não é arrogância. Não, é ter propriedade. Exato. Porque quando eu encontro alguém, né? Alguém vem falar comigo na rua e fala, cara, Fabi, muito obrigada. Você mudou a minha vida com o seu curso. Ou quando alguém que trabalha comigo na doTERRA fala, Fabi, muito obrigada. Você mudou a minha vida, porque hoje eu consigo ter dinheiro para isso, consigo ter tempo para ficar com a minha filha, e eu não tinha isso antes.
E foi através de você, das conversas que a gente teve, de você me mentorando, de você me mostrando o caminho, que eu consegui construir isso tudo. Eu ainda fico meio assim, falando, gente, mas é verdade mesmo isso? Né? Mas é verdade. Cara, assim, a Fabi, né, ela é outra, por conta dela ter se atrevido, ela foi atrevida com ela mesma, e eu acho que atrevimento é uma coisa importante, né? Ela foi audaciosa. A Fabi, ela mudou a pessoa que ela é, né? As experiências que ela teve, né? Que ela vem tendo, mudou a pessoa, mudou a mulher que ela é, mudou certamente a mãe que ela é, por conta justamente de que a posição, sai da posição de tô fazendo o que me disseram para fazer, para tô fazendo o que eu quero fazer. E isso não é uma mudança qualquer, né? Isso é uma mudança muito potente, né? Então, enfim, fui me formando no final das contas, em fazer futurologia. A gente chama isso de projeções. É bonito o nome projeções, mas a gente faz futurologia, né, cara? Então, assim, eu faço projeções. Eu tinha feito um prognóstico, né? E estava certo na minha cabeça. Quando a Fabi saiu da Vale, né? Eu até falei para ela, olha, já que você está cortando ali um vínculo, né, profissional de quase 15 anos, de sucesso e tal, e vai se aventurar, então vamos comemorar esse negócio lá na Califórnia. Eu estava indo dar um workshop na Califórnia, e aí a gente foi com a Nina, fomos lá passear e tal. Mas o que eu estava fazendo naquele momento? Eu estava falando, vamos, né, saborear o melzinho dessa viagem aqui, porque depois vai ser pedreira. Aí qual era o meu prognóstico? Eu falava, cara, vai sair da Vale em dezembro. Eu tinha até colocado numa agenda. Vai sair da Vale em dezembro. Até março é impossível de conseguir qualquer tipo de emprego no Rio de Janeiro, porque a gente até de dezembro a março é carnaval. Então, no Rio de Janeiro, a gente tem carnaval quase 4 meses. Aí eu falava, bom, em abril do ano que vem, ela vai começar a fazer algumas coisas. Em agosto do ano que vem, ela não vai ter arrumado nada. Já vai ter quase um ano que isso aconteceu. E aí ela vai começar a botar currículo nas empresas de grande porte. E aí ela vai ter dado uma retrocedida na carreira dela imensa. Ela vai entrar numa profunda tristeza, vai se arrepender do que fez. E beleza, eu tô aqui para segurar essas pontas aí. Eu, o salvador da pátria, tava para segurar aquelas pontas aí. Foi assim que eu me coloquei comigo mesmo. Cara, mas aconteceu, foi muito diferente disso, né, cara? Então, assim, essa futurologia, essas previsões, essas projeções aí, elas servem de muito pouco. E o que desequilibra isso, o que eu vejo, e foi do que eu me apropriei nessa lição de vida, é o propósito. A Fabi, ela fez essa transição por um propósito, né? Não foi por... E ela conhece bem o que é um business plan, sabe o que é fazer um estudo de mercado, né? Ela conhece bem essas técnicas, mas ela não usou nenhuma delas. Ela usou a intuição que ela teve, a verdade que ela teve, o diálogo que ela teve com ela, e ela manteve o propósito. Então, assim, aquilo eu não aprendi no IBMEC. Isso, melhor dizendo, eu não aprendi no IBMEC. E eu, inclusive, fiz 2 MBAs no IBMEC e nenhum deles eu fiz. Eu fiz outros cursos também da minha vida, de formação, e não estava ali, estava dentro de casa. A maior lição de vida que eu recebi nesse sentido estava dentro da minha casa, né? Eu, ao longo desse tempo, fui vendo, né, como que o propósito e trabalhar por um propósito é transformador, e aí, com um atraso, né, porque eu sou um pouco mais antigo que ela de vida, com atraso, mas eu também me embarquei nessa aí. E comecei a questionar o que eu... Enfim, ao que eu estava me dedicando, né? Por isso que eu serei grato eternamente a Fabi, independente de qualquer coisa, mas eu serei grato eternamente. Como você viu naquele momento que você tomou a decisão, que depois eu vou retroceder nessa pergunta. Bom, você tomou a decisão. A parte, eu acho que é mais difícil, né, de tomar a decisão, de ser firme na decisão, já era inevitável, mas aí vocês foram para Califórnia e aí estão sentindo o gosto do melzinho lá da Califórnia, né? Você teve essa percepção dele? Tipo, putz, ele não tá acreditando. Bruno, eu tinha a percepção de que eu estava fazendo algo que ele não queria que eu fizesse. Tá. Né?
Mas ele não tinha como acreditar ou não acreditar em alguma coisa naquele momento, porque eu nem sabia o que ia ser pra mim, né? Então não tinha nem no que acreditar. Naquele primeiro momento, eu só tava pensando... Acho que foi um dos primeiros momentos na minha vida em que eu tava pensando realmente em mim. Foi um dos primeiros momentos que eu falei, cara, não quero ficar mesmo. Vou dar um jeito de sair. A Vale estava passando por uma reestruturação. Eu conversei com a minha chefe na época e a gente até buscou alguma coisa dentro, porque a reestruturação estava atingindo o meu departamento, então a gente até buscou alguma coisa dentro da Vale. Mas não tinha nada que efetivamente encaixasse. Ia ser mais uma forçação de barra para mim eu continuar, o que a gente até brinca que é uma colheira de ouro, né? Porque o salário é bom, uma teórica estabilidade, teórica, né? Porque um monte de gente que trabalhava comigo foi sendo, inclusive, mandada embora de lá para cá por conta de corte de custo. Então, mandava embora quem estava mais tempo de casa porque tinha um salário alto para contratar alguém mais barato. Então, é uma teórica estabilidade, né? A gente acha que tem um emprego estável porque está lá há muitos anos, porque é uma grande empresa e tal. Mas não tem, não existe. Não existe essa estabilidade. Então, não se apresentou nada que eu falasse, cara, isso aí pode ser realmente bacana. E para essa área pode ser bacana. E aí eu, cara, assumi que eu ia sair da Vale. Então, não dá, não tem nada. Eu até conversei com ele sobre as opções que apareceram, mas eu colocava sempre numa coisa de, pô, essa não dá, porque é assim, porque é assado, porque é o outro. E aí eu saí. Acho que pela primeira vez eu falei, cara, eu estava pensando comigo mesma, eu acho que podem me apresentar o Papa e falar, vai trabalhar com o Papa, que eu vou falar, não, isso não é pra mim. Eu vou arranjar uma forma de falar que isso não é pra mim, porque o que eu quero é sair daqui. Não aguento mais. Depois que aconteceu o Brumadinho, eu tava lá dentro da Vale quando aconteceu o Brumadinho. Isso aí foi eu nem sei dizer o que foi dentro de mim. Mas eu não queria, eu me sentia compactuando com aquilo ali, com a tomada de decisão, então eu realmente não queria fazer parte daquele ambiente. E pela primeira vez eu falei, não, peraí. Dessa forma que tá, eu não quero mais, mesmo. Lá atrás, quando você decidiu seguir a carreira de engenharia, você foi influenciada pela família. Sim. Né? Então, aí depois você foi seguindo... Aí a coleira de ouro foi apertando. Uhum. E você foi seguindo esse propósito, enfim, tudo que uma carreira, né? Tudo que uma Sim, trilha vai te levando. Sim. Qual a diferença que você vê lá de trás? Bom, existe uma certeza, uma inspiração, e essa tua inspiração, esse teu propósito que está no teu coração nesse momento, eu acho que foi o que mais viabilizou tudo isso. Mas a Fabi de lá de trás, quando entrou na engenharia, e a Fabi que, putz, larga tudo agora, e qual a diferença aqui? Você tem certeza que de tipo, cara, mesmo que eu não vá ser novamente uma diretora da Petrobras, daqui, da colar, eu vou ter uma carreira de... Você tinha uma certeza que você vai ter uma carreira de sucesso agora? Hoje sim, mas na época não. Na época eu queria poder... É só libertação? Foi libertação. Na época foi libertação. Na época eu precisava... Eu tinha chegado no meu limite. A gente brinca que é o dia do basta, né? Chega um momento que você fala, não, cara, pra mim não dá mais, eu tô adoecendo, eu tô deprimida, eu não tinha nem essa consciência, na verdade, mas assim, eu tava muito triste, eu chegava no domingo, começava a me dar um negócio e na segunda-feira, na hora de botar a roupa e ir pro trabalho, era um desastre. Era um desastre dentro de mim. Mas eu ia, né? Então chegou um momento que eu não queria mais. E eu fui nessa busca, eu já usava os óleos essenciais na minha casa. Porque eu comecei a usar os óleos essenciais quando a Nina nasceu, que uma amiga minha de faculdade que estava morando nos Estados Unidos me recomendou começar a usar. E a gente sempre teve uma pegada mais natural, e eu sempre fui muito alérgica, e isso podia ajudar a minha alergia e tudo mais. Então, comecei a usar os óleos, eu já usava os óleos, mas nem passava pela minha cabeça empreender com isso, né? Mas, 5 meses depois, e eu nessa busca, pensando, cara, eu já tinha construído na minha cabeça que eu queria... de alguma forma, me sentir contribuindo positivamente pro mundo. Eu queria, de alguma forma, deixar
um legado de algo positivo para minha filha, que eu me sentisse deixando um legado de algo positivo para minha filha, né? Eu queria poder ter alguma liberdade de tempo para que eu pudesse levar minha filha na escola, buscar minha filha na escola, viver com ela momentos, viver com ele momentos, porque eu via que ele, por mais que ele tivesse um dia super atribulado, mas como ele estava dentro dessa atribulação, construindo os próprios sonhos dele, trilhando o caminho dele com as empresas dele, ele conseguia em algum momento, né, fazer uma pausa, ele conseguia, no meio do dia, fazer uma atividade diferente que eu não conseguia fazer, né? E eu queria experimentar isso, de alguma maneira. E eu ficava pensando, cara, esse não pode ser o único caminho. Eu acho que isso começou a vibrar dentro da minha cabeça, sabe? Esse não pode ser o único caminho. Eu, no mínimo, tenho que pensar se esse é o único caminho. Porque se eu concluir que for, ótimo, né? Me perguntaram outro dia, mas o que é empreender para você? Empreender, para mim, não é necessariamente ter o próprio negócio. Tem pessoas que não querem ter o próprio negócio. E tá ótimo, tá maravilhoso. Mas então, vamos trabalhar no negócio dos outros com algo que dê tesão também, né? Que você se sinta construindo alguma coisa, contribuindo de alguma forma, que você possa colocar ali de alguma forma, sei lá, uma marquinha sua para você levar essa realização para casa dentro de você, porque isso reverbera no teu emocional, na forma como você lida com as pessoas. Empreender não é necessariamente ter o seu negócio. Buscar o seu propósito não precisa ser necessariamente no seu negócio, mas ele precisa ser questionado para você mesmo, né? Tipo, qual é ele? E como é que eu faço para exercer ele? Então, nesses 5 meses entre eu sair da Vale e eu me encontrar, né, dentro da aromaterapia, na doTERRA e depois fazendo os meus cursos online, porque eu percebi uma demanda que tinha ali de aprendizado que que não tinha no mercado, então eu queria poder também deixar essa contribuição para que as pessoas pudessem usar esses produtos que tinham já transformado a saúde da minha família, né? Nesse meio do caminho, eu acho que o que eu percebi foi a dificuldade que às vezes a gente tem de se perguntar o que eu quero, qual é o meu propósito, ou pelo menos o que eu não tolero. Porque se a gente começa com o que eu não tolero, já é um pouco melhor, né? E aí, quando surgiu o doTERRA na minha vida, porque foi doTERRA antes do curso, quando surgiu o doTERRA na minha vida, eu falei, cara, trabalhar com uma empresa que eu conheci um pouco da empresa e eu achei a empresa incrível. Falei, óbvio, eu quero estar inserida no contexto de uma empresa que eu me identifique, porque, né, diferente do cenário anterior. Então, me identifiquei com a empresa, já me identificava com os produtos, eles já tinham transformado a saúde da minha família de várias maneiras, seja a minha alergia, seja a saúde da minha filha, seja a enxaqueca dele, enfim. Eu falei, cara, eu acho que eu posso dar certo trabalhando com isso aqui. Porque eu acredito tanto no que está no ao redor que eu acho que eu posso, de alguma forma, expandir isso e levar isso para outras pessoas. E eu comecei a fazer de coração, em muita intensidade. Mas aí você me perguntou como é que eu sentia ele, né? Ele falava, não, amor, pô, vai lá e tal. Mas era assim, chegava no final de semana e eu falava, amor, então, antes, né? Esse final de semana eu vou precisar fazer uma apresentação assim, assado, em tal lugar, tal hora, tal dia. Tudo bem? Você fica com a Nina? Não, claro que eu fico com a Nina. Mas aí surgia uma roda de capoeira. E aí, algumas vezes, ele falou, não, amor, mas eu tô indo lá, tá? Qualquer coisa, você leva a Nina com você. Fala com a vizinha, vê se a vizinha não pode ficar com a Nina. E eu ficava ali com aquele rosto. Isso é cobrança ao vivo, que eu nunca tinha escutado, não, tá? Essa cobrança foi ao vivo. Maravilha. E aí, nessas atitudes, é que eu percebia que, pô, tem uma coisa aí. Você considerou deixar a Nina com ele? Sim. Maravilha. Claro. Não, afinal de contas, ele é pai dela. Ele Isso me aí. falava, cara, vai lá, amor, caraca, marca aí as suas paradas, vai com tudo. Vai com tudo. Aí, na hora H, né? A gente vai lá no Se Vira nos 30, enfim. Eu pedi desculpa ao vivo aqui. Essa aí eu não tinha escutado, não, mas também. Não, mas, cara, olha só. O que a gente tava falando. Você pensou em você. Porque ser mãe não é você ficar rodeando os filhos. Bom, é o Bruno que tá falando, tá, gente?
Cada um tem uma interpretação e talvez essa interpretação você nem concorde com a minha esposa não concorde com a minha e quem tá assistindo a gente também não concorde. Você não precisa rodear teu filho, a sua filha o tempo todo. Você não vai deixar de ser menos mãe porque você tá buscando o seu sonho para que você proporcione um futuro melhor e que você seja uma referência, inclusive, para os seus filhos, para que ela busque o futuro dela. Não, cara, até, assim, vou cacifar aqui, muito mais mãe, porque o exemplo que a Fabi, ao firmar a posição nesse sentido, ela dá para um monte de gente, mas fundamentalmente para a Nina, cara, não tem carreira corporativa que pudesse fazer, nem sucesso numa carreira corporativa que pudesse fazer. O exemplo tá dado, né? Brinquei contigo. Com o meu filho mais velho, né? Nosso filho mais velho, eu tive um monte de planos, né? Falei, porque que fosse engenheiro, não sei o quê. Minha filha, eu quero que ela seja o que ela quiser, mas verdadeiramente. Porque eu falava que eu queria que ele fosse o que ele quiser, desde que ele fosse engenheiro. Você pode ser o que você quiser, desde que você faça engenharia, entendeu? Bom, é um absurdo. Porque eu achava que era o melhor para ele, né? Óbvio que eu estava pensando no que seria o melhor para ele. Olha a audácia, né? De pensar que a gente pensar que sabe o que é melhor para o outro, né? E isso que eu te falo que mudou muito a maneira de enxergar as coisas, porque com a Nina a gente tem a tranquilidade que ela vai ser o que ela quiser. Ela, lógico que ela precisa pagar as contas dela também, né? Com o que ela quiser ser, mas assim... Mas é esse ponto. Então, se ela for aromaterapeuta, eu tô feliz da vida, entendeu? Porque eu acho que o que a gente vivenciou foi, e a Fabi proporcionou isso, é o respeito a essa energia vital e genuína que vem, né, cara? Agora, é um processo muito, muito difícil, né? Porque você tem que se desprender de um monte de coisa, né, cara? As carreiras corporativas, ou ser dono de empresa e tal, não sei o que seja o que for. Mas quando tem uma questão aspiracional nisso, né? Então, depois de você abandonar isso, né? Largar isso por um propósito, né? Que em tese, né? Ele parece, poxa, mas você vai deixar de ser engenheira para ser aromaterapeuta, por exemplo, né? Como se fosse um demérito, né? Mas de alguma maneira a gente está estruturado dessa forma. Então, tudo, né? Da mesma maneira como eu estou estruturado, né? O machismo está estruturado dessa forma em mim, né? Não, olha só, vai lá, vai com tudo. Aí, pô, então cara, fica com a Nina, pô, hoje vai ter uma roda de capoeira, mas tu leva ela lá no teu negócio, então vai com tudo, entendeu? Eu fui, ao longo desse tempo, e continuo, né, me readequando, me redimensionando. Eu vou me redimensionando, né, nesse sentido. E é um privilégio que seja minha esposa que me propõe isso, né? Desse jeitinho dela, sempre muito equilibrada, né? Fica mais fácil. Ela tem uma forma de ser que ajuda muito. Mas, pô, como eu falei pra você, eu levei uma lição de vida, né, cara? E tenho usado essa lição de vida para mim mesmo, né? E para todas as minhas relações, os meus vínculos. Eu falo, primeira coisa que eu pergunto, por exemplo, se eu contrato alguém eu quero saber o que aquela pessoa quer da vida, cara. Assim, não quero saber o que ela tem de competências especificamente. Depois eu vou lá. Mas primeiro eu quero saber se aquilo faz sentido, entendeu? Foi o que você falou, um pouco de construção de sentido na vida, né? E o que a Fabi deu uma aula disso até agora, deu uma aula disso, de construção de sentido. E aí os resultados vêm, cara. Aí os resultados vêm, sabe? Os financeiros e os outros. Os financeiros são importantes, sim, evidentemente são importantes, mas eles não são fundamentais, né? Eu estava outro dia fui ver um show de rock and roll com um amigo meu que trabalha comigo, é diretor numa das empresas que a gente tem, e aí ele me perguntou, pô, cara, o que você acha o que você acha que a Fabi teve esse sucesso? E deve ter 1 mês e meio que ele me perguntou isso, então só eu e ele. E aí cara, me saiu isso. Falei, cara, os 3 Cs da Fabi. Brinquei assim, falei, vou escrever, eu tenho os 10 mandamentos, não sei o quê, os 10 formas de ser feliz. Falei, os 3 Cs da Fabi. Me surgiu na hora, né? Eu falei assim, cara, foi convicção, conteúdo e consistência. Foi isso. Mas isso tem a ver com propósito, né, cara? Totalmente, né? Convicção, propósito, conteúdo. Você só adquire conteúdo efetivamente se aquilo faz sentido para você. Senão, você não vai ter conteúdo real, profundo sobre alguma coisa, né? E consistência, perseverança, que é necessário para qualquer coisa na vida. A Fabi, ela tem isso muito forte. Então, eu brinco com ela, eu vendo os 3 Cs da Fabi aí.
Da Fabi Assim, há Correia. muito tempo, óbvio, né? Há muito tempo que essa dinâmica que eu contei, né? Dessa paródia aí desse final de semana, por exemplo, não acontece. Mas, assim, naquele momento eu percebi que, cara, se eu quiser que isso aqui dê certo, eu vou ter que fazer dar certo. Com as intempéries que existem, com as dificuldades que vão se apresentar, mas eu vou ter que fazer isso dar certo. E como eu tinha muita convicção, né, de que esse caminho poderia ser um caminho, eu segui. E o que eu vejo é que, infelizmente, na maioria das vezes, a mulher, ela se coloca numa posição de se amedrontar e se diminuir, se abaixar e continuar no ritmo deixa a vida me levar, a vida leva eu, e eu vou continuar aqui no meu ritmo de meu Deus, por exemplo, meu marido não pôde ficar com a minha filha e isso vai impedir que eu faça alguma coisa porque agora minha filha virou um problema. Não, minha filha não, eu vou fazer com ela, inclusive, e beleza, e eu vou mostrar para outras pessoas que é possível fazer, inclusive levando a filha com você quando você for fazer uma reunião, quando você for fazer uma apresentação, e a gente se adequa, né? E nisso eu fui conseguindo me conectar com muitas mães que estavam buscando uma forma de conciliar trabalho com filho, que estavam buscando, que falavam, caraca, eu tô aqui em casa, eu sinto que eu não tenho tempo para nada, mas eu queria tanto voltar a me sentir ativa profissionalmente, ativa financeiramente, queria parar de pedir dinheiro pro meu marido, para fazer uma manicure, etc. E eu falei, cara, essas mulheres, elas precisam ter alguém que estimule elas a parar para pensar, né? A parar para pensar nas suas vidas, nos seus propósitos, nem que seja para escolher estar ali. Eu tenho uma grande amiga de faculdade que ela trabalhou comigo na Vale, inclusive, e ela saiu da Vale um pouco antes de mim, e ela viveu, assim, um momento de que ela queria curtir a maternidade, ela tinha 2 filhos, ela queria curtir a maternidade, eles tinham capacidade financeira para que ela não precisasse trabalhar fora de casa, trazendo dinheiro para casa também. Mas ela foi criada por uma mãe independente, a sociedade, como você também era gerente na Vale, e agora você vai virar mãe, dona de casa, como é que pode? E ela foi atrás do que de ela mesma aceitar que era aquilo ali que ela queria para ela, né? Então, ela foi, inclusive, uma grande defensora quando eu estava nesse processo, a gente conversava um pouco, ela falava, cara, amiga, se você sente que é isso, vai, olha pelo que eu passei, e hoje em dia eu me sinto muito mais feliz e realizada, e bato na mesa e falo, cara, é isso que eu quero para mim mesmo, e se um dia eu quiser voltar a trabalhar fora e gerar renda com alguma coisa, eu vou fazer. Mas hoje o que eu quero é viver isso aqui. Agora ela tem uma 3ª filha e ela tá feliz dessa maneira. Mas foi uma escolha. A diferença não é a sua escolha, né? É você ter consciência, é você conseguir parar para pensar, avaliar e escolher. Eu acho que a nossa capacidade de escolha é algo que a gente não valoriza da forma que a gente deveria valorizar, né? E isso faz toda a diferença na forma como a gente enxerga o mundo, na forma como a gente sente as coisas e na forma como a gente se relaciona, inclusive, com as outras pessoas e com o mundo onde a gente está. Acho que a força da escolha, né, muda a proposta que você faz para o mundo. Na hora que você escolhe, a sua proposta muda. Né? Se a escolha é sua. Porque você vai fazer uma proposta que faz muito mais sentido pessoalmente. Então, a sua proposta para o mundo, para os seus vínculos, para as suas relações muda. E aí muda tudo. E isso é uma coisa que a gente escuta, né? A gente escuta muitas vezes, mas que não pratica tanto, né? E eu acho que essa é a força que a Fabi tem. Eu acho que tem certamente outras mulheres, evidentemente tem outras mulheres que também fizeram isso, que são grandes exemplos, mas a Fabi certamente compõe esse grupo aí seleto de mulheres que tem um recado, né? Tem uma proposta de mensagem muito bacana para mulheres e para homens também, sabe? Com esse lance da doTERRA, né? A composição
esmagadoramente feminina, né? E sabe que quando eu comecei a criar, inclusive, o avatar lá do marido da Fabi, eu comecei a fazer umas reuniões com maridos, eu comecei a escutar, né, algumas mulheres, comecei a viajar com ela e tal, nos eventos, e aí, qual era a reclamação? A primeira reclamação. Não era uma reclamação, mas era uma colocação, pelo menos, né? Cara, eu não tenho apoio do meu marido. E eu me vi nisso, cara. Eu me vi. Só que a Fabi rompeu a bolha do não apoio. Assim, porque eu apoiava. Não é que eu falava não vai. Uhum. Mas o apoio não estava nisso, entendeu? O apoio não estava nos 2 tapinhas nas costas. Era de uma outra forma, né? Que precisaria ser. E quando eu comecei a escutar outras mulheres falando isso, eu me vi nos maridos delas. Falei, caralho, meu irmão. Só que a história era de muito sucesso, nesse caso aqui, já, né? Então, já era o curso mais vendido da Hotmart, já era a Fabi Correia, não sei o quê. E aí, ela estourou essa bolha. Mas aí eu passei a me dedicar um pouco também a levar essa mensagem para os maridos. Cara, dá uma olhada lá, cara, aconteceu comigo, ó. Eu não vi acontecer, dá um apoio real lá, vai com tudo que dá certo, né? E isso é uma das coisas que eu tenho tentado fazer, não pelo acerto, mas pelo reconhecimento do erro. Então, enfim, estou tentando a minha contribuição mesmo que tardiamente. Mas você sabe que... Desculpa. Pode falar. Mas você sabe que eu não gosto de que a responsabilidade fique toda voltada, por exemplo, para a questão dos maridos. Porque eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande de tornar o nosso discurso e a nossa conversa e o nosso diálogo mais franco dentro de casa. Porque isso foi algo que quando eu olho pra trás, eu acho que eu devia ter feito diferente. Eu acho que eu devia ter falado, amor, vamos conversar seriamente sobre esse negócio aqui. Vai ficar muito puto. Esse que é o problema, mas a gente ia fazer. Mas eu acho que é importante. Desculpa porque, aí a palavra superlativa, vamos dizer assim. E por que a gente não faz? Por isso. Porque a gente sabe que tem uma chance muito grande disso acontecer, né? E aí a gente se cala. Não me envergonhe disso, cara. Mas assim, a gente devia se apropriar mais da nossa vontade, daquilo que tá aparecendo pra gente, e sentar pra conversar. Cara, vamos fazer aqui uma conversa de igual pra igual. Eu preciso que você saiba o que tá acontecendo comigo, o que tá passando pela minha cabeça, o que tá no meu coração. A gente precisa poder conversar sobre isso. A gente é um casal. Nós somos companheiros. Eu te amo, você me ama. Então, a gente precisa poder conversar sobre isso, né? Não é fácil fazer isso. Mas também tem que partir um pouco da gente romper um pouco esses paradigmas, apesar de eu saber que não é fácil, apesar de eu estar aqui dizendo que eu não fiz. Mas quem conseguir fazer, se isso que eu tô falando chegar no ouvido de uma pessoa que seja para ela refletir sobre isso, falar, cara, não, eu vou pensar sobre isso aqui, eu vou chamar o meu marido para conversar, eu vou chamar a minha companheira para conversar, a minha esposa para conversar, cara, já valeu, sabe? Porque é algo que precisa ser pensado também. Ele falou que você passou por essa... Gente, olha só, eu acho que a gente tá com alguma estabilidade no ao vivo. Se a gente tiver com qualquer... Fique tranquilo que a gente vai subir. Nós vamos subir todo o vídeo depois para que ninguém perca nenhum tipo de... Sim, enfim, é integral do vídeo depois, se tiver realmente. Eu tô aqui para não me concentrar em qualquer tipo de problema, vamos continuar. Ele falou que você atropelou a barreira dos achismos, do que ele pensava e tudo mais. A gente tem uma pergunta aqui, que foi colocada no... gostaria de perguntar qual é o impacto de sair de uma profissão regulamentada, né? Você era CLT, você tinha uma carreira, para iniciar uma nova empreitada com uma profissão sem regulamentação, né? Tua mãe foi a primeira, inclusive, a falar assim, tá, mas e a profissão? Qual vai ser? Com pessoas atuando... Em uma profissão sem regulamentação, com pessoas atuando sem uma formação adequada.
Porque, tipo, terra de ninguém, né? Visão de quem tá de fora também. De repente já existe alguma regulamentação em vista ou algum caminho que, se você trilhar, o que eu vejo aos olhos de quem está de fora é que o que você fez ali comigo ali fora. Eu cheguei destruído e eu tô aqui no maior tesão para poder pegar a gente ficar o tempo que for para essa conversa render. Não é todo mundo que tem essa habilidade de, assim, cara, você tá aqui, você pode pegar. Porque, assim, existem efeitos colaterais, por mais que seja da Terra, podem existir efeitos colaterais, mas se atentar na pergunta que foi feita aqui, que eu acho que tem tudo a ver com o que vocês falaram. O impacto de sair da profissão. Tem a estabilidade toda, e aí agora eu vou, e aí quando você decide, você ainda vai para algo que não tem trilha. É algo que você vai trilhar. E você só para que não são pergunta e resposta, para anexar aí nos seus comentários. Você falou uma outra coisa que para mim também foi muito forte, que é a questão de empreender. Realmente não está direcionado a um negócio. Empreender, cara, as pessoas precisam aprender que empreender é a vida, né? O meu sonho é um dia a gente poder ter a Nina, ter a Caterine, ter o Pedro Vitor, que é o meu de 14, com lá na base ainda, meu de 14 com toda certeza não vai ter, mas a Caterine ainda tem esperança de poder, inclusive, poder contribuir de alguma forma. Que eles tenham na base lá do ensino fundamental, no básico, empreendedorismo. O que é empreendedorismo de verdade? Para que eles saibam e entendam que precisa. O que é o empreendedorismo? Que empreendedorismo é sobre você. Eu preciso empreender a minha vida. Eu preciso ter o controle da minha vida, que foi o que você teve. Quando você passou a ter o controle da sua vida, a sua vida deslanchou. O dinheiro, todo o restante é consequência. São novidades. Mas a sua vida, você com a sua vida, a Fabi e a vida da Fabi, o CPF, a Fabi, o espírito da Fabi, dando relatório para o CPF da Fabi ou vice-versa, não sei se eu estou me colocando da forma correta, enfim, também não teria o IBMEC, eu acho que não sabe explicar. Não tem um fluxo, não tem um fluxo definido sobre isso. Mas a Fabi, o espírito da Fabi, dando um relatório, prestando contas ao CPF da Fabi, eu acho que alinhou ali, até há 4, 5 anos atrás, quando a Fabi fala assim, opa, agora é comigo, Savério, cuida da Nina aí, e cuida bem, que vai cuidar, a responsabilidade também é sua, é a regra do avião, né? Primeiro eu preciso colocar a máscara comigo, senão eu não salvo as pessoas que estão do meu lado. Bom, falei um monte de coisa, assuma o controle. Por onde eu começo? Não, a pergunta. Não, a pergunta. Então, vamos lá na pergunta. Bom, tem várias coisas aí nesse meio misturadas, né, Bruno? E com relação a essa pergunta, como é que foi você sair de uma profissão regulamentada para uma profissão que não é, e que tem pessoas, inclusive, exercendo essa profissão sem a devida formação? Então, eu vou responder isso por partes. Tem uma coisa aí de ego, né? Porque tem uma grande amiga que ela fala assim, cara, eu quero trabalhar com alguma coisa e ir numa empresa que eu não preciso explicar. Então, quando eu falava assim, eu trabalho na Vale, na área de logística da Vale, ponto. Todo mundo já entendeu qual é a empresa, não sabe exatamente o que significa trabalhar na área de logística da Vale, mas entende mais ou menos o que é. Eu falava das ferrovias, eu falava dos navios, é pomposo, exatamente. É pomposo. E as pessoas entendem. Você não tem... Hoje em dia eu falo, não, eu trabalho aqui, na Doterra. Ah, mas você vende olhinho? Né? Não exatamente, meu bem. Se você quiser, a gente pode conversar. Então, demanda uma certa explicação. Fala, mas vender olhinho dá esse dinheiro todo? Né? Demanda uma explicação. Então, tem uma parte, assim, que
que isso é isso é um desapego meu e eu sei que não é algo fácil. Mas, como naquele momento o que eu estava era querendo me encontrar nesse meio profissional, tomando alguma decisão para começar a pensar, né, qual caminho que eu ia escolher, que eu queria para mim e tal, eu botei na minha cabeça, cara, com o perdão da palavra, foda-se o que alguém vai pensar. Foda-se o ego relacionado a isso, porque eu sei que eu continuo sendo eu, né? E eu quero ver se eu fico melhor do que o que eu tava, porque eu não quero mais continuar sentindo o que eu sentia, da forma como eu sentia, me relacionando com o meu trabalho da forma como eu me relacionava e sentindo esse impacto dentro de mim, dentro da minha casa, da minha relação com ele, da minha relação com a minha filha. Eu quero ser melhor do que isso. E eu sei que eu posso ser melhor do que isso. Então, foda-se o resto. Vamos tentar buscar alguma coisa aqui, né? E se eu tiver que explicar alguma coisa, e se eu tiver que virar pra minha mãe em algum momento e falar, mãe, você não tá entendendo. Você não tá entendendo, né? Vai ser. Então, foi isso. Sair de uma profissão regulamentada para uma não regulamentada foi mexer com esse ego, né? E eu sei que isso é algo muito difícil, mas isso constrói, isso não destrói. Isso constrói. Então, para quem tá ouvindo a gente assim, se isso é um medo para você, não deixa você se paralisar por esse medo, porque quando você sair do outro lado, você vai sair uma pessoa melhor. Eu tenho certeza que você vai sair uma pessoa melhor, né? Com a questão de ter pessoas exercendo a profissão que não tem a formação devida, eu vou dar um passo atrás e pedir uma reflexão. Tem alguma profissão que você só tenha pessoas bambas, não tenha ninguém que está exercendo aquela profissão ali, infelizmente, de forma charlatã, ou fazendo coisa errada, né? Ou meia boca. Toda profissão tem isso. Então, eu também não vou focar nisso. Eu foco em fazer da forma que eu acho que vai trazer robustez. Então, quando eu fiz o curso de aromaterapia online pela primeira vez, a primeira edição, que eu vendia assim, ó, as pessoas, eu estava no Instagram, né, que eu nunca tinha tido, mas começou a ter um monte de gente me perguntando. Imagina, se hoje a gente conhece pouco de aromaterapia aqui no Brasil, há 4 anos atrás, era nada. Então, quando eu comecei a colocar alguma coisa no Instagram, é claro que chovia a pergunta. E eu fiz o curso porque eu olhava e falava, cara, eu não tenho tempo para desenvolver o que eu quero desenvolver e responder essas pessoas. Eu preciso ter alguma coisa que eu fale, não, olha só, faz esse curso aqui para você poder ter esse conhecimento que você quer, né? E era assim, e aí eu fiz lá na garagem de casa, literalmente, né? Eu nem sabia, não sabia como gravar, não tinha câmera, não tinha microfone, não tinha nada. Eu sentei ali, fiz um conteúdo que eu achava que isso aqui pode ajudar as pessoas, eu vou gravar aqui um pouquinho. Porra, Bruna, cara, essa parada do curso... Cara, assim, quando a Fabi... Você imagina, eu tava naquele momento ali, pô, a gente tava fazendo lançamentos de incorporação, né? Um dos negócios aí que a gente toca. Porra, tava falando de negócio de verdade. Entendeu? Aí vem a Fabi, cara, e fala pra mim assim, de manhã, eu tomando café da manhã com o fone aqui e falando, e papapá, e a Fabi, mano, pô, tive uma ideia, pô, fazer um curso de aromaterapia online. Irmão, pensa uma coisa que... O ódio, né? Tipo, eu falei, porra, cara, esse troço, ainda estamos ladeira abaixo, não estamos nem começamos ladeira acima ainda, né, meu irmão? Era o curso de aromaterapia online. E eu pensei dentro de mim, falei, quem vai comprar um curso de aromaterapia online, meu irmão? E eu não tinha nada... O infoproduto, para mim, era algo totalmente, assim, fora da minha vida. Porra, é isso aí, irmão. Vai com tudo. Eu tava dando lenha, falando, não, maluco a gente não contraria, mesmo. Então, vamos com tudo. Eu não quero esse problema para mim, vai com tudo. Aí, não, vou fazer. Aí a Fabi gravou, fez todo o conteúdo, gravou, né, de maneira ali, do jeito que dava, né, dentro de casa. Pô, tu vai vender onde? Aí vai vender, né, cara,
pô, sei lá, vou aqui no Hotmart. Nunca tinha escutado falar no Hotmart eu, cara. Aí, isso há anos atrás, né? Aí, pô, pá, foi lá, ela viu como é que fazia, baixou o Hotmart, configurou o Hotmart. Beleza. Cara, eu tava na minha vida e falava, meu Deus do céu, cara, eu conhecia a Fabi tinha uma racionalidade tão bacana, cara. Eu pensava assim, falava, funcionava, era lógica. Da IBMEC, eu não sei, cara, deu um curto, não tem cabimento isso, né? Mas beleza, vambora. E aí ela lançou o negócio. Essa crise dos 35 tá... Cara, eu falei, meu irmão, que isso? De onde que saiu isso, cara? Já largou a carreira, agora curso de aromaterapia online, quem vai comprar um... Não, mais de 20 mil pessoas compraram, eu estava totalmente errado. Ela lançou o negócio, e aí quando começou a vender um pouquinho, vendemos 10. Eu pensava, bom, minha sogra deve ter ligado para a avó dela. Meu irmão, foram os 10 da família que compraram, né, cara? Eu pensava que isso aqui é rede de apoio familiar, né, cara? Aí, pô, vamos lá, vamos comprar 20 ali, vamos deixar. Cara, assim... Porque eu falei que convicção, conteúdo, evidentemente, né? Convicção, né? E consistência, cara, não tem, é infreável isso, entendeu? E quando eu vi, o curso tinha estourado e a Fabi, porra, sabe, tava vivendo um negócio que ela demorou bastante tempo, inclusive, para se situar disso, né? Ela demorou bastante tempo. Até ano passado, ela foi fazer uma mentoria em São Paulo, num lugar imenso lá, né? E quando ela entrou, você tive que ter 8 mil pessoas no lugar, né? Mais ou menos. E ela falou, cara, um monte de gente tirando foto, eu não conseguia dar um passo que as pessoas... E não era de óleo essencial, era uma outra parada, né? Então, assim... Eu falei, aceita que dói menos, entendeu? Foi o que eu falei para ela, aceita que dói menos. Aí ela tava lá, né? Então ela demorou a se situar. Uma coisa, eu até voltar um pouquinho numa coisa que ela tava falando, acho que para as pessoas, acho que para as mulheres e para os homens, enfim, para quem quer que seja, na verdade. Mas quando a Fabi fala com muita segurança de algumas coisas hoje, né? Sobre aquele momento de transição, que foi uma pergunta que você fez, como é que foi, né? Fiquei com medo na hora de escutando você, de que as pessoas pensem que tem que esperar ter essa segurança para dar esse passo. A Fabi deu esse passo, mas ela não tinha essa segurança, ela deu o passo. E ela não fazia curso. Não? Não, pois é, não, eu tô fazendo essa aspas aqui porque as pessoas, elas vão pelo lucro, pelo resultado. Eu vou mudar porque eu vou fazer curso, porque eu vou ganhar dinheiro. Não, ela foi ressignificar a vida dela. Uhum. Ela foi dar sentido. Ressignificar não, ela foi dar sentido. Dar sentido, cara, construção de sentido. Eu falei pra você ali fora, eu tô vivendo pela primeira vez, eu tenho 45 anos, empreendi muito, acertei mais do que errei. Errei muito também, mas eu acertei um pouquinho mais do que eu errei, e é por isso que a gente pode dizer, quando essa balança, como eu vejo, quando essa balança ela é assim, eu acertei 50 vezes e errei, 37. Então é sucesso. Né? Beleza, tá no sucesso. Mas é a primeira vez que eu estou construindo, nesse momento, estou fazendo um negócio com amigos meus, que é uma atividade que faz todo sentido na minha vida. Todo. Nada tem a ver com operações complexas, nada disso. É complexo, mas é capoeira, né? Ela falou, sou capoeirista, vai fazer 30 anos agora. E é a primeira vez que eu estou usando todas as ferramentas que eu tenho na direção do que foi e é uma das maiores paixões da minha vida. Né? Eu adoro as lutas, de maneira geral, a capoeira em especial. Né? Eu tenho muito orgulho de ser capoeirista. Foi a primeira coisa que eu virei na vida, né? Às vezes a pessoa pergunta, pô, Bruno, o que tu é? Tu vai falar, não, tu faz um corte da faculdade em diante, né? Só que nem sabe se tu chegou na faculdade que tu queria. E aí um dia eu refleti e falei, não, peraí, cara. Aos 14 anos eu virei capoeirista. Foi a primeira coisa que eu virei na vida, foi capoeirista. Depois eu virei um monte de outras coisas, fiz não sei o quê. E é a atividade mais longeva da minha vida. Então, eu passei a respeitar, eu passei a refletir sobre isso. Bom, depois dessa lição de vida que a Fabi me proporcionou, eu estou hoje estruturando um negócio que faz todo sentido para mim. Tomara que dê certo. Aí é que tá. Já deu certo, porque eu tô com tanto tesão no caminho e não na chegada, que já deu certo. O meu ponto aqui não é a chegada, o meu ponto aqui é o caminho, é curtir o caminho, né? Mas para curtir o caminho, isso tem que ter propósito, porque se o propósito for o lucro, for a última linha da DRE,
Esquece, porque o caminho tu nem vê. Ah, eu falava assim de mim, né? Eu falava, cara, não tem problema se eu vender banana, vender batata, vender morango, tanto faz. Se der lucro, tá tudo certo. Essa era a premissa que eu partia. Essa premissa tem um problema grave. Porque no caminho da venda é que acontece a vida. Se para mim não faz diferença vender banana ou batata, não tem propósito esse negócio. O propósito era a última linha. Isso que a Fabi conseguiu inverter na minha cabeça, né? Mas você vê que o gatilho é tão forte que até hoje ainda você fala, se der certo, e aí você se corrige. Não, já deu certo. Já deu certo. Né? Porque é muito por essa questão do caminho. E aí eu vou só voltar, dar um passo atrás, porque... Então, essa questão do profissional, né? O profissional que não tem a formação devida, a formação pode ser da vida. Eu acho que não tem nada que forme mais a gente do que a vida, né? Vamos combinar que os pajés lá das tribos indígenas, que cuidam da tribo inteira, com as coisas que estão ali disponíveis na natureza, não fizeram faculdade. A formação foi da vida, do que eles viveram e do que eles tiveram de aprendizado de alguém que viveu antes deles, e eles foram aprimorando e vai passar para a próxima geração e assim por diante. Então, dentro dessa profissão, eu não tiro em nenhum momento a importância da figura do aromaterapeuta. Mas para usar óleo essencial, você não precisa ser aromaterapeuta. Você precisa respeitar a gota que está aqui dentro desse vidro, que é super potente, e você precisa buscar uma informação mínima para você poder usar isso com segurança, né? Mas você não precisa ser aromaterapeuta. Então, o que eu fiz foi, cara, não me importa quem é que está trabalhando com isso do lado de fora, os profissionais que eventualmente vão, infelizmente, lidar com isso, como tem em qualquer profissão, como tem, né, em qualquer área, profissionais que não são bons profissionais, mas eu vou trabalhar para ser uma boa profissional, e para poder duplicar isso para quem quiser trabalhar comigo, para que essas pessoas sejam pessoas conscientes, com um nível mínimo de acesso à informação, para que a gente possa trabalhar isso da forma que eu considero que é a forma correta, né? Para que a gente tenha sempre pessoas com consciência divulgando o poder que é você ter essas soluções naturais na sua casa e você poder cuidar da sua família. A galera dá uma complicada nisso, assim, né? Eu vejo, por exemplo, já refleti muito porque essa questão aparece muito, né? Bom, primeiro que gente se automedicando com alopatia tem aos montes aí, né? Sim, aí não, camarada... não tinha tanta farmácia, exato. Né? Exato. Muita gente se automedica, inclusive com tarja preta e tarja vermelha. Mas eu não vou nem chegar no tarja preta e tarja vermelha, não. Tudo é um processo, né, de conteúdo, de aprendizado. Na vida, a vida é um processo. Então, vamos lá. Se eu perguntar para a sua esposa ali, bom, quando a tua filha tá com febre, o que você dá para ela? Dipirona. Mas ela não é médica. Mas ela falou dipirona. E se ela tivesse algum tipo de alergia à dipirona, ela tinha um remédio alternativo. Ela ia falar Tilenol. Ia falar, ou qualquer outra coisa. Aí, se tiver com cólica, aí vai dar, sei lá, Buscopan, também alguma coisa você. Então, e eu não sou médico, nem ela. É da mesma forma que acontece com os óleos essenciais. Mas e aí? Poxa, mas eu posso botar o óleo essencial dentro do globo ocular? Bom, você bota álcool dentro do olho ocular, do globo ocular? Não. Bom, também a gente aprende que não pode fazer dessa maneira. Então, é super simples. Não tem efeitos colaterais graves. Agora, evidentemente, você tem que ter um mínimo de bom senso, né? Então, o que se exige, eu acho que muito mais nos óleos essenciais, é bom senso do que outra coisa. É muito mais água em excesso faz mal. Sim. Água em excesso faz mal, né? Então, assim, é realmente o bom senso. E aí, tem muita coisa, por exemplo, que eu não posso colocar no Instagram. Por quê? Porque eu não sei se tem alguém sem bom senso e que vai usar aquela informação ali e vai acabar tendo algum efeito negativo. Como da mesma forma, por exemplo, eu vou te fazer uma pergunta agora, que eu acho que está totalmente linkada a isso. Você, enquanto mentora de vidas, né? Porque você foi mentora da sua vida, você está mentoreando o seu marido, né? Com certeza. Com certeza. Você é uma referência máxima para ele hoje. E vou te falar que você está mentoreando a minha vida.
eu tô me sentindo um privilegiado de estar podendo estar na sua presença hoje. E eu tenho certeza que muitas pessoas também estão no meu programa, tendo esse privilégio, e com todas as pessoas que você alcança por ser quem você é. A Fabi chega para F. Correia, que é a diretora, tal, prestes a ser promovida. E a Fabi tá fazendo tá lá, tomando um suco na beira da praia. E aí eu sou a F. Correia. Fabi, tô disposta a largar tudo porque não tá fazendo sentido. Me dá um conselho? Faço? Sigo? Largo tudo? Larga. Mas larga refletindo desde já sobre isso. Porque não adianta você largar e beleza, agora eu vou pra praia. Vou pra praia, o universo manda alguma coisa aí pra mim, né? Estou aberta, universo, estou aberta. E você não faz nada por você, né? O universo não vai mandar alguma coisa pra você se antes de mais nada você não fizer alguma coisa por você. E isso é uma coisa que eu vejo muito também. As pessoas falam, estou aberta, já falei para o universo, abundância. E a pessoa senta na praia, fica aqui no Instagram o dia inteiro, sem ela refletir sobre o que ela quer, mas o que você quer para você, né? O que você quer para você? Então, assim, não quero mais. Larga, mas calma aí. Vamos fazer uma conta aqui. Você pode largar hoje? Você pode largar hoje? Eu tive uma condição privilegiada de que eu podia largar naquele momento. Tem gente que não vai poder largar, mas isso não significa que não vai largar. Eventualmente vai ser necessária uma reflexão para você falar, beleza, eu quero largar. Vamos lá, meu cenário hoje, eu tenho essas contas para pagar, eu tenho esse salário ali do meu marido, da minha esposa, que podem segurar as pontas desse pedaço, esse outro pedaço aqui a gente tem que dar um jeito, como é que eu vou dar? Eu tenho dinheiro guardado, não tenho dinheiro guardado, eu tenho alguma outra fonte de renda, não tenho? O que de repente eu posso fazer de forma complementar para garantir esse complemento? E aí a gente vai diminuir um pouquinho aqui, diminuir um pouquinho ali. Então, assim, planeja largar. Mas é que na minha visão, mesmo que você hoje diga que você não está mais aguentando, que você quer jogar tudo pro alto, e aí você para pensar nisso de uma forma mais adulta e faz um planejamento e você descobre que essa virada de chave você vai dar daqui a um ano, esse ano provavelmente você vai produzir como ninguém. Porque você tem um deadline para aquele sofrimento acabar, né? Não, o largar aconteceu. Se você planeja que daqui a um ano, se você fez um plano hoje para largar, a decisão está tomada. Você já tomou a decisão. Você largou. Por isso que a minha resposta é larga. É. Mas isso não significa que você vai dar um pé na porta e tudo. A gente poderia mudar essa palavra larga para determina? Escolhe. Determina. Faz a tua escolha, mas faz a tua escolha hoje. Por quê? Porque daqui a um ano, se você não tiver escolhido hoje, às vezes daqui a um mês, se você não tiver escolhido, você vai falar, porra, joguei esses últimos 30 dias no lixo, podia ter feito alguma coisa. E pra aí estar mais perto. E olha como a gente realizar. tá falando de bom senso de novo, né? Pô, existe o querer, o hype, né? Que todo mundo vai, mas o universo não vai jogar. E existe a racionalidade, né? A racionalidade de tipo, cara, eu quero, eu preciso, mas nas circunstâncias também precisa. Eu vou me permitir aqui, por exemplo, daqui a pouco vai ter um programa aqui sobre criptomoedas. Criptomoedas não é para todo mundo. É para todo mundo, mas é para todo mundo que tenha consciência de como é a utilização do criptomoeda. Investimentos é para todo mundo, mas é para todo mundo que tem consciência de que investimento não adianta você colocar um dinheiro, R$100 na poupança esse mês, R$100 no mês que vem, ter R$1.200 na poupança no final do ano e que qualquer emergência você vai lá e vai sacar os R$1.200. Senão não é poupança. Bota dentro você está tentando se proteger desse capital de giro não utilizado. Exatamente. Então, assim, as pessoas precisam entender a real... essa questão de determinar, porque assim,
eu acho que você... Eu tô querendo explorar o exemplo que você, de vida seu, da coragem que você teve de vida, para tentar usar esse como gatilho para mulheres que estão nos ouvindo. Porra, as mulheres são. Elas são. E nós estamos aqui representando, talvez, homens de verdade. E quando eu digo homens de verdade, não no sentido da masculinidade do que se diz aí, no sentido de vamos apoiar, vamos escutar, não ouvir, né? Ou vamos pensar como se fosse nosso. Olha a reflexão que ela fez você fazer sobre a sua carreira. A sua carreira, você é capoeirista. Depois você agregou outras questões na sua vida. Depois você foi engenheiro, construtor, isso. Você é capoeirista. E isso é uma... Essa é a primeira. Essa é a pegada, é aceitar. Aceitar aquela energia que te faz borbulhar por dentro e tentar direcionar ela de alguma maneira para que você possa fazer o seu sustento, inclusive a partir dela, né? Vamos pegar essa tua coragem, essa tua fusão de energia que você teve lá em 2017, 2018, acho que foi nesse tempo. Bom, você estava muito bem empregada e você teria uma rescisão para receber e essa rescisão te garantiria alguns momentos e você tem o apoio do seu marido, mesmo que num primeiro momento ele tenha algumas coisas que foram faladas aqui durante o programa. Ele é seu... Bom, vocês são companheiros na essência. E aquela mulher que não tem, desculpe aí, o porra do marido em casa como braço forte e que ela precisa tomar a direção ou tomar a decisão, porque isso é difícil isso é difícil, mesmo tendo é difícil demais. Imagine não tendo. E aí, pra gente poder pegar e dar aquele pulso de energia para essa mulher que está nos ouvindo e vai nos ouvir. Ela não tem, ou ela tem. Vamos dizer que ela tem. Situações, ela pode ter ou ela pode não ter. Mas ela não tem uma rescisão para receber, ou a vida não está conspirando a favor, mas ela precisa, porque ela não aguenta mais. Ela precisa tomar essa decisão e ela sabe que ela precisa tomar essa decisão porque a vida dela já está no funil perverso da vida, das decisões erradas ou das decisões omissas que ela não tomou da vida dela. Ela não botou a máscara de oxigênio. Que as mulheres, pelo contexto histórico, por nossa culpa, enfim, porque não deu, mas agora... Para que a gente dê uma solução, para que no futuro dê. Para essa mulher, tem alguma saída para ela? Só não tem saída para a morte, né? Mas assim, primeiro assim, eu quero pontuar uma coisa, né? A gente fala de machismo, a gente fala aí da dificuldade, de algumas coisas. Gente, os homens machistas tiveram mães que os criaram, né? Então, eu acho que tem algumas coisas que elas estão enraigadas de geração para geração, independente de sexo feminino ou masculino, né? Então, cabe a nós também, inclusive quem tem aí filho, cabe a nós, mulheres, também passarmos um exemplo diferente para os nossos filhos, para que eles possam também, quando crescer, ter um posicionamento diferente frente a algumas coisas, né? Então, parênteses feito. Parênteses feito. A gente tem uma dificuldade grande, que é pedir ajuda, sabe, Bruno? Parece que a gente tem que dar conta. A gente tem que matar no peito. Isso vale para mulher com ou sem filho. Sem filho é um pouco... eu vou colocar com filho porque você coloca... Quando a gente pensa no com filho... tem um fator aí a mais, né? De alguém que você tem que cuidar, de um custo a mais que você que traz para a vida, isso tudo que, né? Tá inerente aí à questão da maternidade. E uma série de cobranças, inclusive, que a gente tem com a gente mesma e a sociedade tem quando você tá falando da questão da maternidade. E aí você tem a mãe
que é solteira, né? Que não, né? Que tá separada, e que tá, às vezes, sem o suporte do ex-marido. Você tem a mulher que está casada, mas que não tem esse diálogo e não tem o apoio do companheiro. Você tem todos esses cenários. E a gente tem muita dificuldade de pedir ajuda. De pedir ajuda para os parentes, de pedir ajuda para os amigos. Porque, às vezes, você não tem uma rede de apoio dentro de casa, mas você pode ter uma rede de apoio fora de casa. E se você estiver num cenário de, cara, sei lá, tô morando fora, numa outra cidade, ainda não conheço ninguém, né? Não tenho amigos aqui na outra cidade, minha mãe não tá aqui para me apoiar. E aí, como é que eu faço? Cara, primeiro você tem que buscar alguma válvula de escape para te dar uma alegria na sua vida. Mesmo que seja fazer Muay Thai para dar um monte de soco naquele boneco lá e você extravasar o seu estresse e liberar espaço na sua mente para você pensar com clareza sobre algumas coisas. Porque quando a nossa mente está obstruída pelo estresse, pela ansiedade, pelos problemas do dia a dia, pelas preocupações, por o que vão falar, pelo eu tenho que atender fulano, ciclano, beltrano, a gente não tem espaço para pensar de forma mais clara sobre a nossa vida, né? E às vezes por você, pode ser, cara, vou fazer fuxico, vou fazer crochê, alguma coisa que você tenha uma válvula de escape para você ter um mínimo prazer na sua vida, porque os hormônios que o seu corpo vai liberar em função de você estar tendo prazer com aquilo ali, vão te ajudar a ter o fôlego para eventualmente ficar ali durante um ano, que é o que você está planejando que você precisa, quais ações que você precisa desempenhar durante esse um ano, e virar a chave ali durante um ano depois. Eu vejo que empreender, né? A gente estava falando de empreender e, sei lá, bom, tem 900 mil cursos de empreendedorismo aí, né, cara? Mas, assim, eu acho que o mais interessante é quando a gente consegue começar a resumir, a condensar o que seria, né, pra gente o empreender, né? E aí, olhando a história da Fabi, né, eu me lembrei de duas coisas, assim, que vêm sobre essa questão de empreender. Né, o Bruno perguntou assim, pô, e para aquela... Porque existem vários cenários, como a Fabi Sim. falou, né? Vários contextos em que você tem cenários difíceis ou muito mais difíceis. Porque se ele for financeiramente mais facilitado, ainda é difícil pessoalmente, porque você tem que desconstruir determinadas imagens que você vem construindo ao longo do tempo para reconstruir isso de alguma forma. Você precisa se desencontrar para, em algum momento, se reencontrar. Mas precisa passar pela etapa de se desencontrar, o que é muito doloroso, né? Quando você se desencontra do que você conhecia, é vazio pra caramba, né? Mas é o espaço que se abre. E aí, bom, empreender, né, no meu modo de entender, tá disposto por um determinado objetivo naquele momento, tá disposto a enfrentar os obstáculos que sejam necessários, às vezes não enfrentando, né, num confronto, às vezes contornando, se é possível, às vezes cavando um buraco, às vezes pulando ele, né, mas unir pontas, né? Você saber que para chegar naquele lugar você tem algumas ferramentas e não tem a maioria das outras. Mas você vai precisar de uma rede de apoio. Aí vem a questão da rede de apoio, né? Que pode ser o seu companheiro, sua companheira, mas podem ser outras pessoas. Mas você vai unir pontas, né? Não tenho dúvida, eu estou olhando aqui esse empreendimento teu aqui e eu consigo fazer... Eu não sei tudo que você precisou fazer, mas algumas coisas eu consigo imaginar. Que é isso, unir pontas, né, cara? Estar disposto a fazer isso. E aí, bom, eu escutei isso a primeira vez do meu irmão, há muitos anos atrás. Ele tinha feito um curso de empreendedorismo e ele veio com essa história, que foi muito bacana, né? Que os vikings, eles... Tem a ver com a tua pergunta. Que os vikings, quando eles foram grandes conquistadores, né? E quando eles iam conquistar um lugar, eles chegavam... Eram grandes navegadores também, eles chegavam com os barcos na praia, fincavam os barcos ali e desciam para conquistar aquela terra. Bom, como o objetivo era conquistar aquela terra, eles queimavam os barcos. Então não tinha mais como voltar para trás, meu amigo.
Não dava para pegar e falar, opa, tá difícil esse desafio, vou pegar o barco, vou virar ele pro outro lado e vou voltar. Eles queimavam os barcos. Eu e o Júlio, a gente passou, deve ter uns 15 anos, a gente passou a falar, cara, tá na hora de queimar os barcos. A gente se encontrou muitas vezes nesse momento. Tá na hora de queimar os barcos. Tem uma hora, que é o que ela falou, vai lá e faz. Não dá para você ficar com o barco de segurança ali para ver se der ruim eu pego o barco e volto. Não. Tem hora que tem que ser viking mesmo. É aquela terra que eu vou conquistar, eu botei o barco ali, todo mundo desceu, faz uma fogueira de São João e agora é para frente. Não tem outro jeito. O Clóvis de Barros Filho fala que nem para trás, nem para pegar impulso. Né? Eu sigo muito o Clóvis, ele fala nem para pegar impulso. É um pouco disso. Essa história dos vikings é um pouco que a Fabi fez. A Fabi foi lá e, pau, cortou, queimou os barcos. Os barcos que levaram ela até aquele momento, até aquela terra desconhecida ali, ela queimou. Era dali para frente. Eu acho que empreender precisa dessa disposição também, né? Dessa audácia, desse atrevimento que eu falo. E acho que é um exemplo, um legado que a Fabi deixa aí para um monte de gente. Certamente para minha filha ela deixa isso aí. Agora, é preciso que você se disponha a aprender algumas coisas, algumas habilidades novas, se disponha a organizar a sua vida. Quando a gente está só apagando incêndio no nosso dia, que a gente não para organizar o nosso dia, por exemplo, a gente se sente produtivo pra caramba, resolver um monte de problema, tá estressado no último. Mas você consegue ticar vários problemas que você resolveu ali ao longo do seu dia, né? Quando você começa a entender que, cara, esse caminho não vai levar você para conseguir ter o espaço que você precisa, o tempo que você precisa para você poder fazer a virada que você está buscando, você tem que olhar e organizar o teu tempo. Cara, as suas 24 horas são as mesmas minhas 24 horas. São as 24 horas que todo mundo tem. Todo mundo tem. Como que você está usando as suas 24 horas? E por isso, para isso, assim, eu não sou defensora de que tem que acordar às 4h30 da manhã, ver o sol nascer, fazer toda a sua dinâmica antes da casa começar a respirar. E então, depois que todo mundo estiver dormindo, você ainda vai lá e trabalha mais um pouco, porque é aquele momento... Eu não defendo isso não, tá? Se esse for o único jeito de você alcançar o que você quer, beleza. Mas eu acho que tem vários tons de cinza nesse meio do caminho, né? Vários. Mas isso passa por você também se dispor a se organizar e se ater àquela organização. Porque sabe o que acontece? A gente é criado que mulher é multitarefa. Então a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Quantas a gente faz realmente bem? Quantas a gente faz realmente bem, realmente presente no que a gente está fazendo, pra gente fazer início, meio e fim daquilo ali? Aí sabe o que acontece? A mulher abre um monte de frente e não investe de verdade em nenhuma. Aí nada dá muito certo. Olha só, pra mim não dá. Ou então ela abre um monte de frente pra ver onde que ela vai conseguir um dinheirinho. A Fabi tá combativa com a diminuição do dinheirinho. Vou abrir um negocinho, sabe? Pra ganhar um dinheirinho. Por que a gente tem que pensar no inho? Se você pegar lá o número no Sebrae de mulheres empreendedoras, as mulheres são muito mais empreendedoras do que os homens, mas o negócio delas não cresce. Por quê? Porque muitas vezes elas estão fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, elas não dialogam com a sua rede de apoio, ou que poderia ser de apoio, não se organizam para conseguir dar foco efetivamente em alguma coisa, querendo que aquela coisa ali cresça. Para virar um negoção, para ela tirar um dinheirão. Muito mais do que só pagar a escola do filho, fazer a manicure, comprar a roupinha, a xuxinha da menina, ou não sei o que, ou a bola do menino. Tem que ir além disso, né? Porque, eu não sei, a gente tem uma coisa com o dinheiro, e aí vem a figura de, não, o homem é o provedor da casa, então a mulher faz um negocinho pra ganhar um dinheirinho. Caraca! A Fabi outro dia me perguntou assim, né?
Uma reflexão, porque a gente não fica falando muito sobre a questão da grana, né? A gente tá falando muito mais sobre o propósito. Outro dia ela perguntou assim, vem cá, o que tu faria se quando a gente estiver ganhando 250 mil por mês? Botou um número aí, que ela tá com esse número na cabeça. Aí eu... Bom, a primeira coisa que eu faria é me aposento, né? Se você tiver, tô brincando. Mas que a gente ficou fazendo esse exercício, né? É porque a Fabi tá combativa com esse negócio. E eu acho muito legal isso, de falar assim, cara, se tu apontar para um dinheirinho, para um negocinho, se você estiver discorrendo sobre os teus propósitos, sobre os teus negócios, mesmo que seja em termos financeiros, falando, pô, eu quero pagar a escola do meu filho... quero poder pagar a manicure e o cabeleireiro. Vamos lá, não tô resumindo isso, mas esse é o senso comum, né? Tô falando do senso comum. Cara, se der tudo certo, se der, no máximo, chegamos nisso, né? Chegamos nisso. Então, a Fabi vem num discurso muito interessante de dizer, cara, para de falar de dinheirinho, de negocinho, de quiquiquinho, entendeu? E joga essa pedra lá na frente, faz um negócio grande e vai com tudo, porque se der tudo certo... Deu grandão. Não chegou no pequenininho. Senão, se a gente começa a fazer a narrativa já com inho... E não é jogar, e não é jogar pro universo, não. Não! Não. Não adianta você... O universo não vai fazer por você, não. Ninguém vai fazer por você. Ninguém vai fazer por você. Você pode fazer com várias pessoas, mas você tem que fazer a sua parte. O universo não vai fazer por você. É claro que, se a gente não tiver com o nosso olhar treinado, né? Vamos lá. Estou querendo comprar uma geladeira para a minha casa. Caraca, vou ver propaganda. Hoje em dia a gente não assiste mais TV direito, né? Uhum. Mas antes que tinha as propagandas, caraca, era propaganda de geladeira pra caramba. Então vou melhorar. Estou pensando em comprar um carro. Você acabou de ativar o teu Instagram aí pra falar daqui a pouco com você, né? Que ele vai apresentar exatamente, tanto a geladeira quanto o carro. Daí você sai na rua e você só vê aquele carro. Fala, cara, eu nem sabia que tinha tanto não sei o que do carro, não sei das quantas. É Deus falando comigo. É Deus falando comigo. Mas não, isso é o nosso cérebro que a gente tá programando pra enxergar aquilo ali. Então, se eu determino, se eu escolho alguma coisa para mim... Eu já começo a programar o meu cérebro para poder abrir os meus olhos, os meus ouvidos, a minha mente nessa direção. Mas se eu não botar a mão na massa, meu querido, vai para onde? Não adianta que ninguém vai fazer por você. Eu tinha consciência de que ninguém ia fazer por mim. Por mim, não. Eu posso ter todo o apoio, mas por mim... Quem ia fazer por mim? Eu mesma. Só eu mesma. Só cada um pode fazer por si. Mas antes, tem que ter um motor de escolha. Se você não escolher, não tiver um propósito, o que faz você acordar de manhã para vencer esses desafios? Qual é o impulso que vai te dar? Que vontade que vai te dar? Como é que vai ser isso? E isso só acontece, só aparece, só é possível se você fizer uma escolha. Se você escolher correr atrás daquilo que você acredita que você merece ser, porque você merece. As mulheres, elas têm um motor, uma força dentro de si, que é só você dar um talinho assim, ó. Dá um talinho aqui, esse negócio vai fazer... Blaf! Mas tem que dar um talinho, tá contido, tá ali contido. Silêncio. Estamos escutando, né? Estamos recebendo, estamos calados aqui ouvindo. Então, assim, é isso que eu acredito, sabe? A gente tem um leão adormecido dentro de cada mulher, de cada pessoa, né? Mas eu tô aqui, enquanto mulher, falando de mulher para mulher. Tem um leão adormecido dentro de cada uma. Mas, infelizmente, a gente contém esse leão. Mas ele tá ali. E a gente pode alimentar ele. E isso pode ser incrível e transformador. Porque se tudo der errado, já deu certo de você se conhecer. Já deu certo de você entender algumas coisas sobre você. Já deu certo de você perceber que
começar a correr atrás de alguma coisa só fortalece. Não mata. Só fortalece. É isso. Viu por que eu te falei que eu levei a lição de vida? Bizarro, né? E aí, fala o quê? Conduz o podcast aí, porque... Eu vou te falar, é isso. Eu acho que, assim, precisa de coragem. Precisa se despedir de alguns egos. Eu estava conversando com uma moça que está se tornando uma amiga, né? E ela estava me falando que ela fez a cerimônia, ela faz, na verdade, a cerimônia consagra, né? Eles falam consagrar a ayahuasca, que é uma das medicinas indígenas, né? E ela estava falando comigo, muita gente tem a vontade de consagrar na ayahuasca, eu nunca fiz, tá? Mas tem medo, porque a ayahuasca traz uma transformação. E, normalmente, a ayahuasca traz a transformação através da destruição do ego. Então, só que é aquilo que ele falou, né? Você faz uma desconstrução para poder construir alguma coisa. Mas, gente, olha só, eu não preciso falar da ayahuasca. Vamos falar do adolescente. Vamos falar do adolescente? O que é a adolescência? A adolescência é você estar num momento de um lapso na sua vida em que você olha e fala, cara, eu não sou mais criança, eu não gosto mais das coisas de criança, dane-se a galinha pintadinha. E agora? Do que eu gosto? O que eu vou fazer da minha vida? Quem sou eu? Para onde vou, né? E aí fica naquele limbo ali da fase adolescente. Você já passou por isso, nós já passamos por isso. E é muito difícil para quem está ao redor, porque vê uma coisa e fala, cara, quem é essa pessoa que está aqui comigo? Eu não reconheço mais essa pessoa. O próprio adolescente passa por um momento, às vezes, de tédio, de raiva e tal, porque ele está nessa briga, né? Porque ele está se desconstruindo para poder se reconstruir. E a gente pode, quando é nosso filho ou nosso parente, a gente pode atrapalhar ou não esse processo, né? Então, eu até brinco, eu falo, quando mãe de adolescente vem falar comigo, eu falo, olha, bergamota e frankincense pro adolescente e para você, muito balance, muito olíbano, porque o frankincense é um óleo para você encontrar a sua própria verdade, e a bergamota é um óleo para você se encontrar com você mesmo, né? E se aceitar um pouco. E você, né? Então, nesse momento, acaba ajudando bastante o emocional. Só que eu vejo que eu passei por um processo de adolescência, né? Quando a gente começa a se questionar, fala, caraca, isso tudo que eu vivi na minha vida não me representa mais. Ferrou. Para onde vou? E é um processo que não necessariamente é um processo fácil. Para o adolescente também não é. Mas ele sai do outro lado, né? A gente sai do outro lado. Então, a pessoa fala pra mim, mas é muito difícil. Eu falo, escolhe o seu difícil, amor. Escolhe o seu difícil, meu bem. É mais difícil para você organizar teu tempo e abrir uma brecha para você começar a fazer alguma coisa part-time que vai te viabilizar algo muito maneiro lá na frente. Ou é mais difícil você continuar reclamando que você não se sente produtiva, que você não tem dinheiro para isso, porque você queria levar os seus filhos para passear e não consegue, porque, meu Deus do céu, agora como é que eu vou fazer para pagar a faculdade do meu filho, ou a minha, ou qualquer... O que é mais difícil para você? Porque a vida não é um mar de rosas. Ela pode ser boa pra caraca. Mas a gente cresce na dificuldade, né?
Não, na real, acho até que a adolescência ela é um pouco mais fácil nesse processo do que quando a gente está mais adulto, porque na adolescência a gente já está auto-justificado. Agora, quando a gente está com 35 anos, cheio de dilema, você fala assim, pô, mas eu não podia estar com esse dilema, eu já devia estar resolvido, eu já sou adulto, eu não posso... E aí, cara, você tem que começar a quebrar um monte de coisa, né? E, na real, acho que a gente passa, e tomara, a gente passa Queimar por várias... o barco é mais difícil, né? É muito mais difícil para outros caminhos, né? E aí, eu acho que a gente passa por várias adolescências ao longo da vida, só que a gente aceita só uma delas. A gente só aceita lá para os 16 anos, depois, nos 36, você não aceita mais, entendeu? E a gente não aceita aprender, a gente não aceita batalhar. Caraca, todo mundo nasceu sem conseguir engolir a própria saliva, gente. A gente babava. Não, mas o meu ponto é porque o que eu quero dizer é o seguinte, como inventaram uma trilha pra gente, quando você tá lá nos 36 anos, 35 anos, já é um profissional, já tem uma carreira, já tem uma família, já construiu não sei o quê, e em alguma medida um daqueles itens, ou todos, ou alguns, não estão fazendo mais sentido, e você tem que tomar uma decisão, e tomar essa decisão vai precisar queimar os barcos de novo, mas aos 35 você fala, pô, mas eu vou voltar do zero. E aí tem gente que vai falar, pô, eu não quero voltar pro zero. Eu tô toda hora querendo voltar pro zero depois que eu aprendi isso aí, cara. Tomara que seja zero assim, a cada momento, entendeu? Que eu possa renovar e pegar só essa parte da adolescência com um pouco mais de maturidade, evidentemente, com um pouco mais de experiência, né? Mas assim, que esse processo seja possível mais vezes na vida, né? O morrer em vida é muito importante, cara. Morrer mais de uma vez em vida, morrer. Que aquela pessoa que estava ali, que te habitava, os teus valores, as tuas perspectivas, né? A maneira como a perspectiva de vida, o ângulo pelo qual você olhava, encarava determinadas coisas, que aquilo morra para que dê espaço a novas perspectivas, novos olhares, novos lugares para se posicionar. Mas para isso realmente tem que abrir espaço. Acho que a gente fica mais adolescente. Eu vou aceitar as minhas adolescências demais, hein? Por causa disso que você falou. Mas o que eu tava falando da questão tá perfeito o que você colocou, mas o que eu tava falando da questão que todo mundo nasce sem nem conseguir engolir a própria saliva, é que assim, também por conta de uma série de coisas que a gente vai ouvindo, né, convenções que vão se estabelecendo, a pessoa fala, mas eu não sei, eu não vou conseguir. Como assim não vai conseguir? Da onde você tirou que você não vai conseguir, né? Isso se aplica quando a minha filha, quando a Nina fala pra mim, não, mãe, eu não consigo. Eu falei, filha, você não conseguiu engolir a sua saliva e você hoje fala. E fala em português, em espanhol, em inglês. Nada disso você sabia. Porque a gente não nasce sabendo. E por que a gente acha que a gente só pode dar o passo quando a gente sabe? Se a gente teve que, inclusive, aprender a dar um passo. Sabe? Então, são coisas que a gente vai tendo mais certezas e vai se afastando de algumas coisas que são naturais. Que são naturais e que a gente nasceu fazendo. E por que a gente acha que hoje, porque eu tenho 40 anos, eu não posso mais? Você tem 40 anos? Oi, amor. Olha, vou te falar. Eu acho que a gente vai precisar de fazer uma outra edição. Até porque de tudo que a gente não falou aqui foi não quer dizer, não sei, né? Talvez a gente tenha falado da aromaterapia. Mas Bordeia isso tudo. Mas eu vou pedir me comprometendo, te comprometendo online para uma breve, quando eu digo o próximo espaço que você tiver na sua agenda, o mais rápido possível que a gente possa pegar e encaixar, porque precisa ter continuidade. O chat a gente está em algumas plataformas e o chat está aqui. Eu tenho certeza absoluta que isso está fazendo bem demais para mim. Tem três mulheres muito especiais que estão assistindo aqui e eu sempre falo uma questão que é a seguinte, nem tudo que a gente ouve a gente precisa levar pro coração, né? Mas tudo que a gente ouve a gente deve
tentar discernir, ver o que é bom pra gente e sempre tem alguma coisa. E aqui tem muita mensagem poderosa. Olha a adolescente poderosa, diretora da Vale, que tinha um salário espetacular de carreira para crescer, e que o incômodo naquele momento era que você não conseguia ver a sua filha, buscar a sua filha. E olha o que você fala hoje para sua filha, quando você pega e chega para ela assim: você não nasceu sabendo salivar. E hoje você fala inglês, espanhol, você fala outros idiomas. Olha o quão poderoso que uma insatisfação, uma inquietude sua provocou e provoca na sua família, nos seus ao seu redor, na sua família. A sua rede de apoio, que era a rede de apoio, hoje te vê como rede de apoio. O tanto que você vai provocar a sua vida, a sua família, a sua filha, para que ela seja uma mulher verdadeiramente empoderada, né? Sem o clichêzinho, o mimizinho da palavra que algumas pessoas deturpam aí. Empoderada ao pé da letra, né? Poderosa por ela mesma. E eu não vou conseguir dar conta de tantas coisas que eu queria falar, e vou te convidar para um outro episódio, convidá-los para um outro episódio. Pode ser? Tá aceito já. Com certeza. Então, só pra gente não... Porque teve essa pergunta, como é que funciona o curso online de aromaterapia, já que é diretamente ligado ao sentido do olfato? Como é que funciona? Eu vou quebrar todo o clímax da nossa conversa pra gente falar sobre o curso, e aí a gente finaliza e a gente entra numa próxima conversa, que aí eu vou pedir até mais tempo pra gente poder pegar e avançar no tempo, se for necessário. Tá bom, sem problema nenhum. Bom, o curso, ele tá na plataforma da Hotmart, né? E ele é um curso teórico, mas que eu faço um convite para que as pessoas tenham os seus óleos essenciais para dentro do contexto do curso você poder ter a vivência na sua casa, né? Então, assim, a aromaterapia, os óleos essenciais, quando a gente usa, né? A gente está aqui com o difusor, a gente precisa desse contato pessoalmente, né? Na presença, lógico. Mas eu fiz o curso de aromaterapia para as pessoas que queriam ter os seus óleos essenciais em casa e saber como explorar ao máximo a potência daquele produto que já estava ali com ela, ou que ela estava prestes a comprar, ou alguma coisa assim. Então, ali é um curso super prático, né? Eu sou muito direta e eu não sei ficar fazendo muitas firulas, assim. Então, assim, é um curso muito didático, muito prático, para ajudar as pessoas a colocarem nas suas vidas o produto que já está com elas dentro de casa, ok? Ou que elas vão se decidir o que comprar, enfim. Mas, idealmente, se você já tiver o seu produto dentro de casa, esse curso vai te ajudar a usar o produto. Para quem ainda não tem o produto, pode me chamar também, que eu ajudo a ter o produto, claro. Mas, assim, o curso, ele é com esse intuito, com esse propósito. Quando eu fiz ele lá atrás, eu fiz justamente para poder ter disponível informação de qualidade para quem já estava com os óleos essenciais me perguntando: mas como é que eu uso isso aqui? Para que serve o peppermint? Como é que eu posso usar a lavanda? É só para dormir ou dá para usar para outras coisas também? Para um monte de coisa. Então, o curso ele tem esse objetivo. E primeiro eu fiz um curso bem extenso, bem amplo, né? Que pode, inclusive, você pode, inclusive, sair dali formado como aromaterapeuta, né? E depois eu vi que eu precisava, por exemplo, falar um pouco mais para as mães. Porque tem algumas particularidades quando a gente está gestante, tem óleos que a gente não pode usar durante um período, porque o óleo vai induzir contração. Pô, eu só quero induzir a contração no final, então eu vou usar esse óleo essencial no final, mas durante um período não. E as grávidas, elas têm muita restrição de medicamentos que, idealmente, elas não devem usar, porque isso pode comprometer a formação, etc. E a gente tem na natureza recursos
para você utilizar quando você está nauseado, com uma dor de cabeça e etc, de forma natural durante a gestação. Então, por conta disso, eu fiz também um curso de aromaterapia na maternidade, que também de forma muito didática e prática, ele vem para poder auxiliar, seja doulas que cuidam de gestantes, seja enfermeiras, outras que cuidam de gestantes, seja a própria gestante, a botar na prática a aromaterapia na sua vida. E aí, desde o primeiro módulo, eu já começo com essa pegada de como é que você põe na prática o óleo essencial na sua vida. Perfeito. Bom, nós vamos ter um próximo, certo? Vamos. Vamos ter. Vamos. Então, por conta disso, eu agradeço muito a sua presença, agradeço demais a todos aqueles que assistiram. Nós tivemos realmente um momento que caiu, voltamos e a audiência voltou, foi muito bacana. O episódio vai estar na íntegra, são quase 2 horas de episódio. A gente vai subir um outro vídeo num outro link para não ter o momento de interrupção que houve por conta da transmissão ao vivo. Não mais do que daqui a 1 hora o episódio está em todas as plataformas de áudio, você vai poder escutar também. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença. Fabi, sem palavras, foi um dos episódios mais marcantes de todos que já tiveram aqui. E de quando eu tô falando de todos, não só da DidáticoCast, não. A gente grava aqui quase 20, 25 episódios por semana. E eu dificilmente não consigo acompanhar todos os episódios que participam, mas sempre tô ligado em tudo que tá acontecendo. Com toda certeza um dos momentos mais especiais do estúdio aqui, que é da Didático. Com toda certeza. E tô falando isso do meu coração, do fundo do meu coração, de verdade. Muito obrigado, Savério, também, pela participação, por estar aqui. A gente como apoio e coadjuvante para a Fabi. Muito obrigado pela sua participação também. E aí, suas palavras finais e... Bom... Eu falo primeiro, você fala por último. Minha gratidão de verdade. Obrigado, Bruno. Obrigado pela oportunidade de acompanhar a Fabi nesse momento. Não era esperado, mas é assim. Se produziu e a gente aceita a construção do jeito que ela vem, de coração aberto. Então, obrigado. Foi para mim maravilhoso. É muito gratificante para mim. É uma honra, um orgulho sempre poder fazer os reconhecimentos que eu tanto sinto da minha esposa. Uhum. E para ela. Eu também até sem palavras. E aí agora você pode finalizar e se despedir, porque eu já me despedi e o Savério também. Então, obrigada de verdade, né, por estar aqui, por estar podendo levar a minha voz para mais pessoas, né, de forma complementar ao trabalho que eu já venho desenvolvendo, mas é sempre bom poder ter esse momento onde eu tenho a possibilidade de tocar um pouquinho que seja o coração de outras pessoas para trazer um pouquinho de reflexão. Fico muito feliz pelo seu relato, de você ter dito que você gostou tanto, porque para mim também foi muito prazeroso estar aqui, foi muito bom, foi uma experiência inicial de um podcast, a primeira vez, né? Mas eu realmente gostei muito de estar aqui. Gostei muito do nosso papo, senti que a gente podia seguir aqui durante muito tempo e foi o que eu falei, se essa mensagem chegar aí no ouvido de 1, 2, 3 pessoas, pra mim, cara, já tá a missão cumprida. Já tá a missão cumprida de verdade, ainda mais tendo tido a companhia aqui do meu amor, né? Então, muito obrigada e a gente vai estar aqui junto, sim, em breve, para continuar esse papo. Perfeito. Viu? Missão cumprida. Muito obrigado a você que nos acompanhou, nos ouviu, nos assistiu. Bom, foi um prazer, foi especial demais. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Essa é a única mensagem que eu vou te pedir. Compartilhe essa mensagem, porque eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa de ouvir, nem que seja um trechinho dessa mensagem aqui. Falou? Até a próxima.